Opa, vamos lá, né? Sabe o que eu estava fazendo? Estava curtindo um som aqui no aplicativo da Rádio Mundial FM Uberaba. O aplicativo você baixa na loja de aplicativos do seu celular. E dá também para acompanhar a Mundial no site www.radiomundialfmuberaba.com.br. Está começando agora o nosso Eletrizando. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. Eletrizando com Enio de Souza. No Eletrizando de hoje, no episódio de hoje, que é o nosso sexto episódio, a nossa sexta videoaula, a gente vai ver o comportamento dos circuitos mistos alimentados por corrente contínua. E o que é um circuito misto? Um circuito misto, como o nome sugere, combina elementos de circuito série com elementos de circuito em paralelo. Observem esse circuito aqui. Eu tenho uma fonte de tensão de 14 volts que está alimentando em série consigo um resistor R1 de 2 ohms. Depois desse resistor R1 de 2 ohms, eu tenho um resistor R2 em paralelo com a fonte IR1, tá? E em paralelo com os resistores R3 e R4 que estão associados em série entre si. Isso é uma associação mista. Eu tenho elementos em série combinados com elementos em paralelo. E aí, o comportamento da resistência, da corrente, da tensão e da potência, né, obedece à sequência em que os elementos estão associados. Tá, ok? No trecho série, ela se comporta como série e no trecho paralelo como paralelo. Agora é hora da resolução. Vamos lá calcular a resistência equivalente desse circuito. Vamos lá, vamos começar. A resistência equivalente, mais uma vez, eu costumo sempre brincar, é a resistência que a fonte enxerga. Então, se eu sou a fonte de 14 volts, olhando dessa ótica aqui para dentro do circuito, o que eu estou vendo? Eu estou visualizando um resistor R3 em série com um resistor R4. Esses dois resistores aqui, eu estou vendo que estão paralelos com um R2. Tá? E o resultante desse paralelo está em série com R1, que está em série comigo. Então, como é que eu faço para resolver essa resistência equivalente? Eu começo lá do final do circuito e vou fazer a primeira resistência equivalente. A gente vai fazer com bastante calma. Ó. Resistência equivalente A, vou chamar aqui de resistência equivalente A, ela é o quê? R3 mais R4. R3 mais R4. A resistência equivalente A, nesse circuito, equivale a, até vamos fazer passo a passo, eu gosto de fazer isso bem passo a passo, né? Para a gente ir fixando os conceitos. 4 mais 2, resistência equivalente A é igual a 6 ohms. Tá ok? Então é como, né, se esses dois resistores R3 e R4 valessem um único resistor de 6 ohms. Eu vou até fazer diferente, eu vou desenhar o circuito aqui, ó. Vamos redesenhar o circuito aqui. Tá? Então a fonte de 14 volts, ela alimenta o resistor R1 de 2, tá? Alimenta aqui com ela um resistor R2 de 2 ohms também, 2 ohms, e alimenta aqui, ó, dois resistores que equivalem a um único de 6. Vou até fazer aqui em azul, ó. Esse aqui é o meu REC A, correto? Muito bem. Então, lá em REC A, eu vou enxergar agora o seguinte, eu sou a fonte, eu estou enxergando o quê?
Eu estou enxergando que eu estou alimentando REC A em paralelo com R2. Então vou calcular aqui, ó, vou calcular aqui em vermelho, uma resistência equivalente B. Então é REC A, eles estão em paralelo, vezes R2, que divide REC A mais R2. A resistência equivalente B, então, é 6 vezes 2, que divide 6 mais 2. Então, eu tenho 12 dividido por 8. A minha REC B é igual a 1,5 ohm. Tá ok? Então, esses dois resistores em paralelo, equivalem a um único resistor de 1,5 ohm. Vou desenhar aqui de novo, ó, só para a gente ir acompanhando o raciocínio. 14 volts. Até vou substituir aqui, ó. Vou substituir esse cara aqui pelo meu REC B, para a gente compreender a resolução do exercício. REC B igual a 1,5 ohm. E esse carinha aqui, ó, é o meu R1, que vale 2 ohms. Muito bem, agora que eu calculei a resistência equivalente B, né, redesenhei o circuito aqui, ó. Então, a minha fonte está enxergando agora R1 em série com REC B. Então, eu tenho condição aqui de calcular a minha resistência equivalente final. Vou calcular aqui, ó, minha resistência equivalente final. A resistência equivalente final é igual a R1 mais a resistência equivalente B. A resistência equivalente final é igual a 2 ohms mais 1,5. A minha resistência equivalente final é igual a 3,5 ohms. Correto? Então, a minha fonte de 14 volts ela enxerga que está alimentando aqui uma resistência equivalente de 3,5 ohms. Isso significa dizer que todos esses 4 resistores associados dessa maneira produzem o mesmo efeito que um único resistor de 3,5 ohms. Tá? A resistência equivalente é isso. Os efeitos causados por esses 4 resistores associados dessa maneira são equivalentes ao efeito causado por um único resistor de 3,5 ohms. Esse é o conceito de resistência equivalente final. E aí, a partir daqui, eu posso calcular as correntes. Ó. Eu sei que sai uma corrente total da fonte, tá ok? Eu sei que existe uma corrente I2 que passa sobre R2 e sei que tem uma corrente I1 que passa sobre R2 e sei que tem uma corrente I2 que passa sobre R3 e R4, tá? Muito bem, vamos calcular essas correntes. Eu falo sempre para os meus alunos que resolvam os circuitos, façam a análise sempre escrevendo e desenhando. Facilita muito. Olha só, em qual desses desenhos é mais fácil para que eu calcule a corrente total do circuito? Ó, 1, 2, 3, 4. No último desenho que eu fiz. Porque aqui nesse desenho eu tenho a representação apenas da fonte e da resistência equivalente final. Então, ó, calcular a corrente total nesse desenho, pelo menos visualizar a corrente nesse desenho é mais fácil. Tá? Então vamos lá. Ó. Corrente total, ó, no último desenho que eu fiz, eu já visualizo. Tensão total
por resistência equivalente final. 14 volts da fonte divididos por 3,5 ohms da resistência equivalente final vai me dar uma corrente total de 4 amperes. Venho aqui, ó, e escrevo 4 amperes. Correto? Muito bem. Agora eu preciso calcular I1 e I2. Essas correntes aqui, ó. I1 e I2. Observem que o melhor desenho para eu visualizar I1 e I2 é o segundo desenho aqui que eu fiz, ó, onde eu enxergo R2 em paralelo com REC A. É mais fácil de visualizar para resolução, tá? Olha só, eu sei que chega uma corrente total aqui, ó, que eu acabei de calcular, de 4 amperes, e vai se dividir ali, obedecendo a proporcionalidade inversa, né? Onde a resistência for menor, a corrente vai ser maior, né? E então é aqui o melhor lugar para que eu calcule I1 e I2. E como que eu posso calcular I1 e I2? Vou usar o método do divisor de corrente. Se não existisse esse resistor aqui, se fosse só um circuito paralelo, seria mais fácil aplicar a tensão da fonte no resistor. Só que, como eu tenho esse resistor em série com a fonte, eu não posso mais afirmar que a tensão da fonte está aqui. Na verdade, a tensão que está aqui é a tensão da fonte menos o que vai cair de tensão em R1, que eu ainda não sei, né? Agora eu até já tenho condição de calcular, porque eu acabei de calcular a corrente total, mas a gente vê isso depois. Olha só, então vou calcular I1 pelo método do divisor de tensão. Então I1 é a corrente que passa em R2, então eu pego a resistência do ramo oposto a R2 é REC A. REC A dividido pela soma dos dois, REC A mais R2, multiplicado pela corrente que vai ser dividida. Então I1, posso dizer que I1 vão ser, cadê I1? Acabei, REC A vale 6 mais 2, vezes a corrente total que eu acabei de calcular, que é de 4 amperes. Então a minha corrente I1 é igual a 6 por 8, 3/4 de 4. Minha corrente I1 é igual a 3 amperes. Tá ok? Passam 3 amperes aqui. 3 amperes aqui, já vou marcar aqui para facilitar a análise. 3 amperes aqui. E a minha corrente I2? Corrente I2, método do divisor de corrente. I2 é a corrente que passa em REC A. Pego a resistência do ramo oposto. I2 é igual a R2 dividido pela soma dos dois. R2 mais REC A, multiplicado pela corrente que vai ser dividida, nesse caso a corrente total. I2 é igual a 2 por 2 mais 6, isso tudo vezes 4. A minha corrente I2 é igual a 2 sobre 8 vezes 4, 1/4 de 4, e 2 é igual a 1 ampere. Então, minha corrente 2 aqui vale 1 ampere. E aqui também vale 1 ampere. Já estão calculadas aqui, né, as correntes total, I1 e I2. Agora, eu posso calcular a queda de tensão em cada um dos dispositivos e as potências. Olha só, o que nós vamos fazer agora? Como a gente combinou, agorinha a pouco, a gente vai calcular a queda de tensão em cada um dos dispositivos. E depois a gente vai calcular
cada uma das potências e a potência total. Vamos começar pelas quedas de tensão. Vamos lá, olha só. Queda de tensão no resistor 1. Tá? Queda de tensão no resistor 1. Essa queda de tensão aqui, ó. Quando essa corrente total de 4 amperes passar sobre o resistor R1, ela vai fazer nesse resistor R1 uma queda de tensão que eu vou chamar de VR1. Quando essa corrente I1 passar no resistor R2, ela vai fazer uma queda de tensão que eu vou chamar de VR2. Quando o I2 passar sobre R3, ela vai fazer uma queda de tensão que eu vou chamar aqui de VR3. E quando a mesma I2 passar sobre R4, ela vai fazer uma tensão que eu vou chamar de VR4. E é o que a gente vai calcular agora. Queda de tensão no resistor R1. Ela é dada pela lei de Ohm por corrente que passa no resistor. A corrente que passa no resistor chama-se corrente total, vezes o valor de resistência de R1. Então a queda de tensão no resistor 1 é 4 amperes vezes 2 ohms. No resistor R1 eu tenho uma queda de tensão de 8 volts. Então, BR1 é igual a 8 volts. E no resistor R2, qual é a queda de tensão em R2? Queda de tensão no resistor 2 é a corrente que passa no resistor 2. A corrente que passa no resistor 2 chama I1, vezes o valor de resistência ohmica do resistor 2. Tensão no resistor 2 é igual a 3 amperes vezes 2 ohms. A queda de tensão no resistor 2 é igual a 6 volts. No resistor R3, qual é a minha queda de tensão no resistor R3? Observem que no resistor R3 passa a corrente I2. I2 vezes o valor de resistência de R3. Tensão no resistor 3 é igual a 1 ampere vezes 4 ohms. No resistor 3 eu tenho uma queda de tensão de 4 volts. E por fim, no resistor 4, eu tenho uma corrente I2, BR4, é I2 vezes o resistor R4, vezes o valor de resistência de R4, VR4 é igual a 1 ampere que multiplica 2 ohms. E a queda de tensão em R4 é de 2 volts. Até vamos representar aqui só com a letra, símbolo da unidade, volts. E aqui, então, eu tenho 2 volts em R4, tenho em R3 4 volts, e em R2 eu tenho 6 volts. É muito importante sempre desenhar o circuito e ir colocando os valores para ajudar a fixar o raciocínio. É muito importante quando a gente está estudando, quando a gente está começando a estudar a análise de circuito, fixar o raciocínio. Muito bem, feito isso, eu posso calcular as potências, tá? Muito bem, feito isso, eu posso calcular as potências, tá? Vou calcular as potências aqui, ó, aproveitando que já está tudo aqui. O que é a potência no resistor 1? A potência no resistor 1 é a corrente no resistor 1 vezes a tensão no resistor 1. Eu posso fazer isso pelas variações da fórmula da potência. Mas aqui já está muito mais fácil para mim, ó, fazer corrente total vezes a tensão no resistor 1. Então, potência no resistor 1 é igual a corrente total, 4 amperes, vezes a queda de tensão,
8 volts. Potência no resistor 1 é igual a 32 watts. Correto? E no resistor 2? Potência no resistor 2. Nesse resistor aqui, ó. Quer ver? Eu disse que eu podia fazer pelas variações da fórmula da lei das potências. Vamos fazer então, ó. Corrente no resistor 2 ao quadrado. Corrente no resistor 2 é I1. I1 ao quadrado vezes R2. Potência no resistor 2 é igual a 3 ao quadrado vezes 2. Potência no resistor 2 é igual a 18 watts. Poderia fazer corrente vezes tensão? Poderia, ó. 3 amperes vezes 6 volts, 18 watts. Dá certo também. Potência no resistor 3. Potência no resistor 3. Vamos fazer pela variação matemática da fórmula das potências. Vamos fazer aqui, ó, resistor 3, né? Então, tensão do resistor 3 ao quadrado, dividido por resistência 3. Potência no resistor 3 vai ser igual a 4 volts ao quadrado, dividido por 4. Potência no resistor 3 é igual a 16 dividido por 4, 4 watts. Ou poderia ser 1 ampere vezes 4 volts, 4 watts. Isso aqui é o bonito, eu sempre falo, isso aqui é o bonito na eletricidade. Você sai do sufoco com várias alternativas simples. E por fim, potência no resistor 4, corrente no resistor 4. No resistor 4, a corrente que passa é I2, vezes a tensão no resistor 4. Tensão no resistor 4, VR4. Potência no resistor 4 é uma corrente de 1 ampere multiplicado pela queda de tensão de 2 volts que ela causou em R4. A potência no resistor 4 é igual a 2 watts. Correto? E para finalizar a análise desse circuito, a gente vai finalizar em forma de eletrodica. Se liga na Eletrodica. E para finalizar a resolução desse exercício, mais uma eletrodica. A potência total em um circuito misto também será a soma de todas as potências individuais, assim como no circuito série e no circuito paralelo. Então, no nosso caso aqui, a potência total é a soma da potência no resistor 1, mais a potência no resistor 2, mais a potência no resistor 3, mais a potência no resistor 4. Então, a potência total nesse circuito será dada por 32 mais 18, 50, mais 4, 54, mais 2, 56 watts. Para conferir, potência total em qualquer circuito é corrente total vezes tensão total. Potência total nesse circuito é 4 amperes de corrente vezes 14 volts de tensão da fonte. Potência total nesse circuito é igual a 56 watts. E essa é a nossa eletrodica de hoje. Para você que já está pensando na sua festa de formatura, www.mneventos.com.br. Dá uma entradinha lá no site da MN e veja tudo que o pessoal da MN é capaz de fazer pela sua festa. E assim, pessoal, a gente termina o nosso Eletrizando de hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Para mim foi uma honra muito grande fazer o programa de hoje. E a gente se vê na próxima videoaula. Inscreva-se,
Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.